O grupo Universal Music suspendeu todas as operações na Rússia e fechou os escritórios. É mais uma multinacional que abandona o país. A decisão da maior empresa de música do mundo ocorreu após o anúncio do Spotify na semana passada de que fecharia seus escritórios na Rússia em resposta ao que descreveu como, abre aspas, um ataque não provocado de Moscou à Ucrânia, fecha aspas. Vamos voltar para o nosso debate? Aqui comigo está o professor José Niemeyer, que estava aqui mais cedo com a gente. O José Niemeyer, que é coordenador do Departamento de Relações Internacionais do IBMEC. E aqui nosso outro convidado, o professor João Alfredo Lopes Niegrai, ele que é professor de Geopolítica e Negócios Internacionais na Universidade de Positivo. Professor Niemeyer, mais uma vez, obrigada. Professor João também, obrigada. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Vou começar com o professor João. O José Niemeyer, que estava aqui mais cedo com a gente. O José Niemeyer, que é coordenador do Departamento de Relações Internacionais do IBMEC. E aqui nosso outro convidado, o professor João Alfredo Lopes Niegrai. Professor Niemeyer, mais uma vez, obrigada. Professor João também, obrigada. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Vou começar com o professor João Alfredo, repercutindo exatamente essa suspensão da Universal Music, né? Suspendeu aí todas as operações na Rússia, fechando o escritório. Mais uma multinacional aí abandonando a Rússia, né, professor? Bom dia, Narayana. Bom dia, professor José Niemeyer. De fato, nós estamos percebendo uma quantidade grande de empresas, já foram mais de 300 até agora, que abandonam as atividades na Rússia. Vejamos, nós temos aqui uma situação em que a Rússia, como nós estamos acompanhando, eram na Rússia, já não vão atuar mais com a mesma intensidade no sistema bancário internacional. E ainda que os chineses tenham ofertado uma forma, tentado desenvolver algo semelhante, não existe como, neste momento, tirar recursos de forma segura da Rússia ou enviar recursos para os consumidores, né? Nós estamos percebendo uma reação quase que uníssona. Os ataques à Ucrânia. Estamos percebendo uma crescente onda de preocupações em relação aos efeitos humanos disso. Eu vi aqui há pouco, vocês noticiavam a questão dos refugiados, que estão em 2 milhões. Essas empresas, ela responde, primeiro, a impossibilidade de enviar e receber consumidores. Então, nesse momento, a saída da Universal Music, da responde a um apelo dos seus consumidores, né? Responde a um chamado que é contrário à guerra, a um chamado que busca a construção, arrastando há 2 semanas. Professor José Niemeyer, é o seguinte, achou uma resolução, agora quarta-feira, proibindo a exportação de alguns cereais, como centeio, cevada, trigo sarraceno, além de açúcar, sal e carne até o fim do ano, né? A gente tem algumas questões aí para tratar, mas eu queria saber do senhor, professor, e até numa questão de falta de suprimentos. Isso é muito normal numa situação de guerra. Você precisa garantir fornecimento de comida para a sua população. Os alimentos devem, em alguns lugares da Ucrânia, vão ser doados, né? Não é nenhuma regiões, uma falta de alimentos junto com a falta de infraestrutura. Então eu tenho a impressão que essa iniciativa já mostra um problema também de abastecimento e uma preocupação do governo ucraniano com relação à manutenção não só do moral da população ucraniana, que está sendo invadida por um outro país, no caso. Vamos ficar com questões ainda graves na Ucrânia, como possibilidade de guerra civil, de grupos insurgentes se colocando .
ucraniano permanecerá no poder. Eu acho que os objetivos da Rússia e de Putin é tomar Kiev para poder fazer uma mudança, né, e transformar o governo ucraniano no governo pró-Rússia. Isso vai ser também difícil de fazer, vai ter também pressão dos países da Europa Ocidental, mas você vai ter a reconstrução econômica, social, política e mesmo a questão psicossocial, ou principalmente a reconstrução psicossocial da Ucrânia vai ser um processo muito lento, né? Você vai ter que, a gente já falou aqui, as famílias. A guerra, como a gente vem tratando, né, é um fenômeno social e como cria cicatrizes que ficam por muito tempo, né? É isso, isso eu aprendi com... Fica uma ferida aberta que não cicatriza mais, né? Professor João Alfredo, também queria ouvi-lo com relação a esse impacto da possível falta até de suprimentos, né? Eu gostaria de lembrar que antes mesmo do primeiro soldado, do primeiro tanque atravessar fronteiras, antes mesmo do reconhecimento das regiões separatistas na região de Donbás, quando Putin reconhece Luhansk e Donetsk, até então já havia uma alta no preço, que essa alta vem batendo recordes históricos, né? Nós tivemos aí o petróleo Brent, que bate o maior nível, o maior preço em 14 anos. Nós tivemos o níquel subiu a ponto da Bolsa de Valores de Metais de Londres encerrar momentaneamente as operações desses metais. Então esses são apenas alguns dos aspectos que estão ao redor dos produtos. Se nós formos pensar no caso do trigo, nós temos que 1/3 do trigo global, praticamente, 29%, vem desses países. E como consequência, com sanções, com o esgotamento militar de algumas áreas, pode de fato ocorrer a escassez desse produto, dessas commodities, no mercado global. Nós percebemos que nas últimas semanas os preços já vêm sendo especulados nesse sentido, né? E incerteza em relação a qual é ou até onde vai Vladimir Putin. Concorda comigo, mas me parece que Putin não imaginava que a resistência ucraniana seria como está sendo, né? Seja e tentando de todas as maneiras, de forma que parece muitas vezes até romântica, que lembra filmes de época, filmes da Segunda Guerra Mundial, jogando essa percepção inicial, né, de que isso não aconteceria e que essa tomada seria muito mais fácil. Então, conforme a guerra vai se arrastando, conforme vai ser natural também que algumas dessas commodities acabem sendo um pouco mais escassas nesse ou naquele mercado. E hoje, que nós tivemos nessa terça-feira o anúncio do presidente certamente vai impactar, já impactou os mercados globais, já impactou preços. A gente é possível levar GLP, gás liquefeito de petróleo, para lá? Só que isso tem um custo logístico, isso tem um tempo, num momento do comércio internacional em que faltam não apenas contêineres, mas faltam embarcações, né? Professor Niemeyer, a bola está com o senhor agora. Eu concordo com tudo que o professor disse. Putin não esperava mesmo a resistência da população em armas, mas isso também tem um outro. Por mais que o exército russo seja muito poderoso e a cavalaria russa, principalmente a artilharia e a cavalaria russa, que são os tanques de
a máquina de invasão deles é eficiente. Mas essa questão da população em armas realmente do aumento da eliminação de civis, né? Isso é muito ruim, frente à comunidade internacional, a própria imagem de para criar uma estabilidade, levar paz à Ucrânia, principalmente nas zonas separatistas, né? Mas na hora que ele confronta a população em armas e civis são eliminados, mesmo civis convocados, né? É pior para a imagem de Putin. Putin é um líder que trabalha muito a imagem o tempo todo. Seu apoio interno na Rússia, né? Com relação aos mercados, a questão de petróleo a gente discutiu aqui, o professor ainda não estava conosco. Eu acredito que, pelo menos no curto prazo, talvez até no médio prazo, professor, eu acho que a interdependência complexa entre Rússia e Europa, no que se refere a fornecimento de gás e petróleo da Rússia para os países europeus, eu acho que vai permanecer. Quer dizer, essa medida do governo norte-americano é uma medida também simbólica, mas os Estados Unidos não é mais petróleo, então acho que essa interdependência vai continuar. Então, eu acho que nesse ponto, tudo numa guerra que é feito caráter aí de simbólico importante, porque aquilo que é feito contra a Rússia, que é o país invasor, e que não causa um efeito naquele momento na guerra, numa perspectiva eu tenho discutido isso muito com os professores do Narayana, o que as pessoas esperam é que ele seja esse é um obstáculo importante, a questão do petróleo hoje colocada, né? E quando você ataca um país, quando você vive sobre aquela energia do seu próprio ataque, e essa energia do seu próprio ataque, eu tenho a impressão que ela só é interrompida se houver um contra-ataque, né? Por mais que, como o senhor colocou, a população ucraniana está tentando segurar principalmente a tomada de Kiev, mas a Rússia está avançando em algumas cidades e algumas regiões e deve chegar a Kiev, é a minha opinião que vai tomar Kiev, que senão também seria uma derrota para Putin não ter o controle da capital do ecúmeno estatal ucraniano. É que a movimentação, por mais que tenha resistência, ela continua. E as medidas contra a Rússia, para as pessoas, meus alunos, as pessoas que a gente encontra no dia a dia, alguns me perguntam, mas não está faltando eficiência ou eficácia com relação a tentar parar mais a máquina de mas ao mesmo tempo sou obrigado a dizer que não tem nada a se fazer além disso. A resposta militar mais eficiente à Rússia seria... Professores, deixa eu só aproveitar que vocês trouxeram a questão da interferência nos preços para a gente trazer um exemplo um pouco mais prático aqui para a gente. O conflito na Ucrânia, como bem disse o professor, afeta o preço de um produto. Oportunidade para a Argentina, que tem para exportar. É o que nos conta o Ariel Palacios, de Buenos Aires. A Rússia é o principal exportador global. Ficou paralisada a navegação comercial no Mar de Azov e também no Mar Negro, de onde partiam os navios da Rússia e da Ucrânia com trigo. Além disso, mesmo que a guerra terminasse hoje, seria preciso reconstruir esses portos para
Analistas prevêem um conflito bélico de longa duração, ou seja, muitos ponta a Argentina, que acaba de colher uma safra recorde, mais de 22 milhões de toneladas. Isso é 3 vezes mais do que o consumo do mercado. 9% desde a invasão, e hoje bateram um recorde de 14 anos. Por isso, a União Europeia, que antes importava o trigo russo e ucraniano, aliás, fez isso durante 200 anos, agora está avaliando reduzir a sobre a qual existem atualmente barreiras fitossanitárias. E nessa conjuntura, o governo argentino terá que recalcular sua política, pois aplica restrições que reduziram nos últimos anos a exportação de trigo, com o objetivo do pão e das massas. O Brasil importa 60% do trigo que consome e 85% disso é comprado da Argentina. O pão, o macarrão, a pizza, entre vários outros produtos no mercado brasileiro, devem ficar mais caros neste ano. Vou voltar a conversar com os professores José Niemeyer e também com João Alfredo Lopes Negrai. Professor João Alfredo, só para a gente reforçar, né, o quanto essa internacional. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor sobre isso. Bom, a gente já teve um 2021 que foi, de fato, de uma inflação. Os combustíveis puxando a inflação no Brasil. Houve um boom de consumo pós-pandemia, iniciado em final de forma geral em todo o ano passado, tanto é que nós percebemos que o PIB de muitas nações acabou recuperando ou se recuperando, atingindo quase os níveis pré-pandêmicos. Esse é um ponto. No caso brasileiro, a gente tem o agravante que é a nossa dependência do modal rodoviário. Então, mais de 90% aí das nossas cargas são transportadas por caminhões e aí puxando esses preços para cima. E agora a gente tem o caso do trigo, que, primeiro, escoar isso no momento em que portos foram destruídos, vias foram outros players na discussão. A gente tem Índia e a gente tem China como grandes produtores do item. Só que, ainda que sejam grandes produtores, a gente está falando dos países que consumem muito do trigo produzido. Depois existem Estados Unidos, Canadá, França, que também produzem, e agora cerca de 20 anos em negociação, e que daria acesso com facilitações tarifárias e aduaneiras no Mercosul. É claro, sendo um acordo internacional, precisa passar uma série de acusações de ambos os lados, enfim, e muitos países não colocaram esse acordo em votação. Me parece que os produtos agrícolas do Mercosul na União Europeia acabem sendo reduzidas e que o acordo Mercosul-União Europeia volte à mesa feitos acabam estando em primeiro plano, acabam sendo algo de primeira preocupação para a União Europeia. Mas a gente tem aí um momento para o trigo argentino e o Brasil precisa ficar muito atento, porque para nós é muito mais vantajoso. E o Brasil precisa ficar muito atento, porque para nós é muito mais vantajoso
comprar da Argentina, principalmente por questões logísticas, do que ter que importar isso de outros lugares, né? Já basta o fato de buscarmos aí novos fornecedores de fertilizantes pelas próximas semanas para as nossas próximas safras. Professor Niemeyer, o professor passar para o senhor a questão dos portos ucranianos, né? Como a gente veio acompanhando essa semana, a gente mostrou até no mapa também, se não me engano o senhor estava no debate, que a Rússia, né, as tropas vieram ali contornando, já pegando a parte russo, só resto de Odessa, um país praticamente sem saída para o mar, fica e por isso para uma cidade é sangrar mesmo, né? Para um país, perdão, é sangrar, né? Já faz parte da estratégia de Putin há muito tempo, né? A dominação da Crimeia em 2014 era para controlar o porto Sebastopol, que é um porto importante. Agora estão tentando controlar Odessa, eu acho que vão controlar. Ilhada, não vai. Isso tem até a ver também com a diminuição das exportações, mas que eu acho que a diminuição das exportações de alimentos seja para garantir o consumo. Porque aí a gente pode também trabalhar outras commodities agrícolas, né? O Brasil é um importador de trigo, melhorou a produção de trigo no Rio Grande do Sul, mas uma seca muito forte ultimamente acabou diminuindo a produtividade, mas o Brasil é grande. Quando a gente pensa o curto prazo na guerra, todos perdem, né? Porque a guerra é sempre muito... como fornecedor de soja, carne, milho, algodão, açúcar, álcool anidro, né? Eu tenho a impressão mas isso a gente vai resolver quando a situação macroeconômica internacional melhorar, você vai ter a fornecer, vai melhorar a oferta, aí eu tenho a impressão que o agronegócio brasileiro se beneficiando de tudo que aconteceu. O Brasil será no futuro. O Brasil será o maior fornecedor de proteína do mundo. Já estamos agrícolas, né? Então, e inclusive os países estão percebendo isso. Aumentou o brasileiro, aumentou muito o investimento norte-americano e europeu aqui também, porque todos percebem um país com muita luz, muita água e muita terra agriculturável. Eu acho que é importante o telespectador conhecer isso, se já não conhece, mas dentro do território brasileiro. Eu vou repetir, a nossa área agrícola no Brasil é 9%. Se nós aumentarmos essa área agrícola para 13%, 15%, que dá para aumentar sem derrubar uma árvore, né, que essa é uma outra discussão importante, agrícola no mundo, né, do ponto de vista da oferta. Estou falando agora no médio prazo, né, Narayana, né, com relação ao potencial do agronegócio brasileiro. E pecuária em torno de 25% do território, que aí eu acho que não precisa aumentar mais, que já é uma quantidade interessante. Então, eu sinto que o pós-guerra na Ucrânia, a gente sempre tem que pensar depois de um certo período, eu tenho a impressão que a agenda do agronegócio brasileiro vai ser fundamental para garantir aquilo que a gente estratégico para todo o sistema internacional. Agora, professor João Alfredo, assim, diante de tudo que foi falado até agora, né, até o que foi exposto pelo professor Niemeyer em outras conversas, o que a gente... reconfiguração no cenário econômico, né? Então, você tem a busca por novos parceiros, né, matrizes diferentes, e aí uma pergunta que surgiu até aqui.
E por quanto tempo a gente pode prever isso? Uma mudança até nas matrizes energéticas, né? Porque estão vendo que essa codependência, né, que até o professor bem trouxe, breca um país, prejudica o outro. Então, o que essa guerra pode provocar futuramente quando a gente fala nessa reestruturação econômica mundial, essa busca por novos parceiros? Óleo, né, os países já começaram a repensar numa mudança de matriz energética. Com o que o professor Niemeyer comenta a respeito do agronegócio. É possível aumentar a área agriculturável brasileira sem derrubar uma árvore. Aliás, existem outras indústrias que são muito mais poluentes do que o agronegócio, dentre as quais a gente pode enumerar, por exemplo, o setor têxtil, que usa muito mais agrotóxico e poluentes do que a produção de alimentos, né? E, em termos da questão da matriz energética, eu acho que essa é uma discussão muito sobre a questão da sustentabilidade, é muito pertinente. Nem se fala não só do Brasil, mas me refiro ao mundo como um todo. A gente tem visto muitos automóveis elétricos, enfim. E até então, eu não vi nenhum estudo que nos fale sobre o quanto é permissivo ao meio ambiente, o quão ruim é ao meio ambiente a extração do oportunidade que é em relação ao próprio etanol. Até a produção de combustíveis fósseis, subsidiar preço de gasolina, esses 27 bilhões anunciados pelo governo, que estão em discussão. Então, será que isso valeria a pena? Talvez valesse a pena para o diesel. Agora nós temos a questão do etanol, que também dependeria de uma mudança nos motores de outros automóveis, né? Eu não quero aqui resgatar nenhum pró-álcool da década de 70, coisa assim, mas essa é uma oportunidade. É que nós somos talvez o maior que podem receber em qualquer proporção dois combustíveis diferentes. Então essa acredito que já passou da hora do planeta como um todo militar, por uma questão econômica, pelo que a gente está vendo na oscilação do preço do barril em virtude do conflito na Ucrânia, mas pensando no nosso futuro, né? A gente sabe o quão nefasto o nosso futuro, né? A gente sabe o quão nefasto o uso, a exaustão desse item para o meio ambiente. A gente sabe que além da questão do petróleo tem a questão do carvão, enfim. Então são pontos que já vêm sendo discutidos há algumas décadas, em especial desde a década de 70, com Estocolmo 72, depois a partir do relatório Brundtland, final da década de 80, enfim, e que está na hora de acelerarmos essa discussão, porque existem outras possibilidades. Como o próprio professor Niemeyer falou, a gente tem um país que é iluminado pelo sol, que tem um grande potencial para a energia solar, tem um grande potencial no litoral, né? E nós temos uma costa imensa para a energia eólica, e em termos de combustíveis, eu acredito que esse é um bom momento para o etanol. E o Brasil precisa saber vender isso para o mundo, né? E essa que é a minha dúvida particular. Será que nós saberemos vender isso para o mundo? Em considerarmos que na década de somos responsáveis por 2% do comércio global e hoje nós sofremos para chegar a 1%,
existem alguns nós muito importantes que nós precisamos destravar para aproveitar algumas oportunidades que esse momento tão tenso, que esse momento tão dramático tem apresentado para o nosso país. Por favor, professor Niemeyer, pode falar. Precisa combinar não com os russos, né? Precisa combinar com os norte-americanos, porque eles continuam travando a importação do nosso álcool anidro. Nós temos que produzir o álcool hidratado, se eu não me engano, enviar para algum país da América Central, não me recordo agora o país, e lá ele é transformado em anidro para poder entrar no solo americano, porque o produtor de milho nos Estados Unidos, do grande Corn Belt, do sistema Corn Belt dos Estados Unidos, não quer o álcool de combustível brasileiro. Então, era um momento para o presidente Biden conversar com o presidente Bolsonaro e as chancelarias conversarem também, isso é uma questão de segurança energética internacional. Se os Estados Unidos hoje estivessem consumindo mais o nosso álcool combustível, e a Europa também, talvez a situação na Ucrânia não tivesse ocorrido. Mas aí que está, né? Parece que a gente precisa deflagrar uma guerra convencional limitada e de muita violência, para que potências centrais, europeias e os Estados Unidos, o Canadá também, a Índia também tem uma produção de álcool e combustível importante, mas para que esses países comecem a perceber que existe um país na América do Sul, que é o Brasil, e que tem a litragem de álcool combustível mais barata do mundo. Precisa melhorar a sua logística de exportação, é verdade, está melhorando, né? A partir das nossas questões internas de logística e dos nossos portos, dos nossos navios que levam esse álcool. O nosso setor sucroalcooleiro em álcool anidro é de primeiríssima qualidade, em todos os sentidos, produtividade, preço e tal. Mas aí precisa combinar com os norte-americanos deles perceberem que nós temos aqui uma alternativa que é muito mais barato do que o álcool produzido pelas lavouras de milho nos Estados Unidos, né? Eles já estão incorporando a cana lá para produzir álcool combustível, mas nós estamos muito adiantados, né? Em tecnologia, em produtividade. Mas aí que está, é interessante, né? Só depois de um conflito dessa magnitude, em pleno século XXI, é que talvez a diplomacia norte-americana ela seja um pouco mais cooperativa com a diplomacia brasileira no que diz respeito ao comércio exterior de álcool combustível do Brasil para os Estados Unidos. Professores, vou trazer um pouquinho mais de elemento para a nossa conversa, aproveitando essa questão que a gente está falando de combustível, está mais ou menos associado. Vamos lá. A venda de veículos teve o pior fevereiro em 6 anos no Brasil. E agora, uma nova ameaça paira sobre a indústria. Parte da matéria-prima tem origem nos 2 países que estão em guerra. Rússia e Ucrânia têm reservas importantes de itens usados na fabricação de veículos em vários países do mundo. O gás neon, por exemplo, ajuda a produzir semicondutores. E alguns metais considerados preciosos são utilizados em equipamentos, como os catalisadores, por exemplo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Globo dizem que, por enquanto, não há falta de matéria-prima. Mas o preço já está subindo. E se a guerra continuar por mais algumas semanas ou meses, a situação pode se complicar ainda mais. Você não pode entregar um veículo se estiver faltando algum componente, alguma parte dele. Seja o alumínio da carroceria, o paládio ou o níquel de alta qualidade utilizado em baterias de veículos elétricos. Então, só para a gente ter uma ideia, a Rússia fornece cerca de 1/3 do paládio do mundo. O setor está passando por uma encruzilhada. É incalculável a gente dizer o que pode acontecer com o setor automotivo, mas, ou seja, risco é evidente, tanto para a capacidade produtiva, ou seja, do formato de carro como a gente conhece hoje, como também para a criação de fontes alternativas de energia para médio e longo prazo. Muito antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, a indústria automobilística brasileira já vinha sendo impactada pela falta de semicondutores. Isso por causa da pandemia, um problema que se arrasta desde o ano passado. Além disso, a taxa de juros em elevação e o desemprego crescente têm prejudicado o consumo no país. Dados divulgados hoje pela Anfávia mostram que a venda de veículos em fevereiro subiu muito pouco em relação a janeiro,
mês que já tinha registrado o pior dado das 2 últimas décadas. Na comparação com fevereiro de 2021, a queda chegou a quase 23%. Já as exportações deram um salto, o que fez a produção de veículos aumentar. As vendas para o mercado exterior em fevereiro tiveram um crescimento de quase 50% em relação a janeiro e de mais de 25% em relação a fevereiro do ano passado. E essa alta se deve a contratos de venda que estão sendo cumpridos. O presidente da Anfávia diz que a redução no IPI em 18,5% deve ajudar o setor esse ano. Essa é a boa notícia, né? Porque isso está sendo transferido para os preços e aí os consumidores poderão comprar carros em condições mais atrativas. Deixa eu voltar aqui a conversar com os professores. Professor João Alfredo, de acordo com a reportagem, por enquanto não está faltando matéria-prima, mas o preço já está subindo. Só que não vai demorar muito tempo para a matéria-prima, como a gente já comentou aqui, começar a faltar, ser escassa e o preço subir ainda mais, né? Pois é, e essas grandes empresas que atuam na área de microchips, elas já vêm tendo uma demanda muito elevada. A gente não pode esquecer que a pandemia aumentou a compra de produtos eletrônicos em mais de 100%, né? Só no decorrer de 2020. E essas grandes empresas elas já vêm com uma demanda elevada, seja microchips para os eletrônicos, seja microchips para os automóveis. Ela já vem sendo incapaz de suprir toda a demanda por esses itens. Eu digo incapaz no sentido não do que esteja faltando, né, mas do que elas têm, de alguma maneira, permitido o aumento de preço desses itens, porque é algo que, obviamente, fica na esfera de interesse dessas empresas. Essas organizações elas dizem que elas têm um estoque dessas matérias-primas e compras muito diversificadas, e que pode haver um impacto a longo prazo, mas a questão é quão longo prazo? Se a gente pegar apenas a questão do neônio, a gente tem que a Ucrânia fornece mais de 90% de neônio. A Rússia, mais de 35% do paládio usado nos Estados Unidos. E aí começam a entrar outros players importantes dessa cadeia global, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, Malásia, que são países com alta produção de chips de memória, são países com alta produção de itens que fazem parte da indústria global de condutores, semicondutores, enfim. Grandes empresas de processadores afirmaram recentemente que não esperam um risco direto no fornecimento dos microchips em virtude da questão dos metais, e outras não estão comentando, empresas taiwanesas, por exemplo, não estão comentando possível falta disso. Essas organizações elas tranquilizaram o mercado, essas falas tranquilizaram o mercado, as falas das empresas malaias também, e as empresas malaias têm grandes organizações de computação, de smartphones como clientes, né? E são um elo muito vital para a produção de microchips. Só a Malásia é mais de 10% da produção dessa indústria. Os japoneses também têm uma indústria de microchips eletrônicos de ponta bastante relevante, e essas falas tranquilizaram o mercado. De outro lado, o preço dessas commodities segue em alta. Eu comentei do níquel, mas não é só o níquel, não. A gente tem o caso da prata, paládio também, cobre caiu um pouquinho, enfim, zinco. Esses são apenas alguns, né? Então, de um lado, uma indústria tranquiliza o mundo, e do outro a gente vê o aumento no preço das commodities. Professores, eu quero continuar o assunto com você. Quer falar alguma coisa, professor Niemeyer? Agradecer pela aula do professor João Alfredo, né? Explicando no detalhe algo que a gente conhece muito pouco. Na verdade, conhecemos muito pouco o mercado internacional de produtos de alta tecnologia, e a explicação dele mostra por que a China está com uma posição muito receosa com relação ao aumento das sanções, por que o Japão não se pronuncia muito, por que a Coreia do Sul não se pronuncia, porque são países que, a partir dessas commodities, mesmo aumentando de preço, essas que estão na produção, na linha de produção desses produtos de alto valor agregado, são países que ganham muito na exportação de produtos de alto valor agregado, né? Produtos industriais de alto valor agregado. Por isso que eu também
e não acredito que as sanções nesse campo mais das commodities, do petróleo e tal, do gás, eu não acredito, também de investimentos, elas vão surtir um efeito com relação a tentar parar a máquina de guerra de Putin, mas tem uma parte da economia internacional, por mais que alguns produtos vão encarecer em função das commodities que o professor João Alfredo colocou muito bem, do aumento do preço, mas existe uma economia industrial de alta tecnologia no sistema internacional que vai continuar, que seus fluxos de comércio vão continuar, né, que as trocas, o investimento direto em plantas industriais, e isso interessa muito a China, porque a China é o grande, do ponto de vista geoestratégico, junto com alguns países europeus, mas principalmente a China, do ponto de vista geoestratégico, é o grande centro irradiador desses processos industriais que envolvem comércio exterior, produtos de alto valor agregado. Então, é muito importante isso que o professor João Alfredo colocou aqui, porque, às vezes, numa situação de guerra, nós ficamos muito preocupados com produtos ligados às commodities mais assim, agrícolas, né, que tem a ver com a segurança alimentar internacional, com segurança energética também, e nós esquecemos que tem aí uma parte do comércio exterior, né, internacional, comércio internacional, que é uma parte muito poderosa, que é a exportação, importação e a logística desses produtos de alto valor agregado, que estão muito localizados nesse centro irradiador do Oriente, que a gente pode considerar a China como o principal agente, né? Professores, eu já volto a falar com vocês, só atualizar algumas informações aqui, porque temos novidades sobre os corredores humanitários em algumas áreas da Ucrânia. O prefeito de Enerhodar confirmou que a região está sob cessar-fogo e a retirada de civis está pronta para começar. Essa é a cidade onde fica a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. E uma outra informação também, mais uma indústria está suspendendo suas operações na Rússia, produção e venda no caso da cerveja Heineken. Professores, mais uma cerveja, mais uma empresa, mais uma indústria saindo, nesse caso a cervejaria Heineken, parando sua produção e também sua venda. O caos está formado, né, professor Niemeyer? Daqui a pouco não sobra mais nada, vai ficar a Rússia só ali com a China, né, com a questão de econômica, produtos. Narayana, mas a Rússia ficar só com a China... Foi limitado meu pensamento, desculpa, foi limitado, foi limitado. Não, talvez não seja pouco ficar só com a China, né? A gente não tem discutido isso aqui, mas a informação que eu tenho, que muitos de nós estamos tendo, inclusive a partir da mídia, e mesmo informações que vazam até de serviços secretos e tal, é que há um pensamento hoje no Kremlin, e Putin tenta organizar essa agenda de fortalecimento dentro do continente euroasiático, de fortalecimento das relações não só China e Rússia, mas também o professor já tinha mencionado, da Índia também, né? Por mais que a Índia seja um aliado tradicional dos Estados Unidos desde a Guerra Fria, mas é como se a parte leste de todo o continente euroasiático, né, cada vez ganhasse mais musculatura. Então, eu tenho a impressão que a cooperação econômica entre China e Rússia vai aumentar muito, né? Econômica e financeira, vai aumentar muito, e na área de serviço também. Eu tenho essa impressão, e isso interessa a China. É como se a China quisesse deixar claro alguns limites, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de infraestrutura, vide a nova rota da seda que a gente comentou, como se a China quisesse deixar claro e está se utilizando da Rússia para deixar claro a sua área de influência dentro do continente euroasiático, que é uma mesma massa territorial, como a gente já discutiu aqui. E isso é uma mudança, é um path dependence, uma mudança da trajetória das relações internacionais, do comércio internacional, dos assuntos estratégicos, né? A gente vem discutindo muito isso, dos desenhos de segurança que nós vamos ter nas próximas décadas no sistema internacional. E é como se a guerra na Ucrânia, infelizmente, possa ser considerada apenas como um laboratório, né? Apesar da violência, da falta... de tudo de horrível que está acontecendo na Ucrânia para a sua população, para a sociedade ucraniana no geral, para a infraestrutura, mas que fosse apenas um laboratório
para que os países possam buscar novas zonas de influência, inclusive os Estados Unidos da América. Se vocês me perguntarem, mas os Estados Unidos da América são contra a guerra na Ucrânia. Claro que são contra, estão ajudando, estão criando sanções. Dentro da OTAN, é o país principal que tenta, pelo menos do ponto de vista diplomático, diminuir a ação militar russa na Ucrânia, mas os Estados Unidos da América, depois da guerra na Ucrânia, eles vão ter que ter uma agenda muito poderosa de política externa, muito poderosa, muito clara de política externa, que isso não estava muito evidente no governo Trump, que era uma política externa era uma postura mais isolacionista, mas agora não, ainda mais com o governo democrata, ele vai ter que ter uma política externa muito clara para o sistema internacional após o conflito na Ucrânia, pressupondo que o conflito vai terminar num tempo um pouco, não vai durar tanto, né? E isso é fundamental, porque o que nós vamos ter nas relações internacionais nas próximas décadas? A superpotência norte-americana, os Estados Unidos da América, a superpotência chinesa, a potência regional com ânsia de expansão, que é a Rússia, a potência regional, a Índia, que tem questões graves também, inclusive na sua vizinhança, e outras potências tentando participar de uma forma diferente de um sistema internacional que, na minha opinião, a partir da guerra na Ucrânia, mesmo ela não se expandindo para outros países, vai ser um sistema internacional onde as posições relativas de poder destes países e de outros países, por exemplo, o Brasil, naquilo que concerne ao Brasil do ponto de vista estratégico, essas posições relativas de poder vão mudar. Professor João Alfredo, eu queria também ouvir o senhor sobre essa questão, porque a gente fala muito das sanções, agora a debandada das empresas pela Rússia, de vários segmentos. A gente fala, claro, da alta de preço, escassez de produto, mas a gente também não pode esquecer de desemprego, né? Isso também leva desemprego para os russos. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. A coisa mais complicada dessas sanções, né, eu acredito que são necessárias, mas elas fazem um efeito maior naquelas pessoas que também estão sofrendo com a questão do conflito. Nós estamos vendo aí milhares de russos indo às ruas protestar contra a guerra, todos eles apanhando da polícia, prisões lotadas, pessoas que protestam contra a guerra vão conhecer as cadeias russas. Teve até o caso de uma senhora que sobreviveu ao cerco de Leningrado, 97 anos, 87 anos, e que a senhora foi presa. E qual é a ameaça que uma senhora nessa idade, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, apresenta? Aí vem a questão da mídia. E é muito interessante notar como esses líderes autoritários fazem uma questão absurda de controlar a mídia, né? Isso é algo que a gente já sabe faz tempo, mas é um modus operandi de líderes autoritários, né? E aí a gente vê que agora a mídia russa não pode chamar a guerra na Ucrânia de invasão. E a gente já vinha percebendo que antes dessas 2 semanas de conflito, alguns canais já noticiavam que eram os Estados Unidos que estavam próximos de invadir a Ucrânia, né? E não a Rússia. Então isso inicialmente parecia aí uma guerra de argumentos, uma guerra de notícias, uma guerra de fake news. E aí que vem a população russa, como a gente vem percebendo, é contrária à guerra e é quem vai sofrer com a sanção. E saíram empresas de todos os segmentos que a gente possa imaginar. Saíram empresas do setor petrolífero da Rússia, saíram empresas de logística internacional. No momento em que a logística internacional passa por uma crise, né, passa por uma alta de preços, saíram empresas do setor da aviação, saíram empresas do setor automobilístico, saíram empresas do sistema de pagamentos, saíram patrocinadores esportivos, saíram uma série de outras organizações que vão tornar a vida dos russos um pouco mais difícil. E aí o professor Niemeyer comentou da política externa isolacionista de Trump. Foi de fato, concordo plenamente, foi uma política externa isolacionista e que, na minha visão,
deixou chineses, russos, indianos um pouco menos, né, muito confortáveis para tentar criar uma geopolítica própria. Há algumas semanas nós tivemos lá o encontro do Xi Jinping com o Vladimir Putin por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Trocaram afagos, trocaram declarações de apoio mútuo, mas algo semelhante aconteceu com o Narendra Modi, que chamou de querido amigo o Xi Jinping, e o Xi Jinping fez um afago muito semelhante ao líder indiano. E aí que vem a questão de até quando esse apoio chinês, até quando a abstenção indiana vai permanecer. Primeiro, em virtude da saída dessas empresas. Segundo, em virtude de uma pressão internacional. Até quando chineses e indianos seguirão apoiando o que vem o governo russo, né? Eu percebi, não sei se o professor concorda comigo, mas eu percebi que nos últimos dias esse apoio chinês ou as abstenções chinesas, seja no Conselho de Segurança, seja na Assembleia Geral, seja em declarações variadas, ela vem ganhando um tom cada vez mais neutro. Algo que inicialmente era muito mais pró-Rússia é algo que vem ganhando um tom cada vez mais neutro. Essa é uma percepção que eu venho tendo. E tanto China quanto Índia não condenaram a invasão russa, se abstiveram nas resoluções do Conselho de Segurança, se abstiveram na Assembleia Geral. E aí, o fato de que não foram contrários diretamente, enquanto os Estados Unidos vinham dizendo que quem não condena se alia à Rússia, e o fato deles não terem condenado, mostra o tamanho da influência russa na Ásia. E numa política externa isolacionista do Trump, esse foi um crescimento que Putin certamente teve. E o questionamento agora é: até quando? Até quando China e Índia se manterão nesse estado de abstenção? E o outro questionamento que eu faço é em relação ao presidente Joe Biden. O presidente Joe Biden tem o apoio, é visto como um líder capaz de dar uma resposta forte a essa nova geopolítica que vem após a invasão da Ucrânia, quando isso terminar, e faço votos que termine logo? Particularmente, acredito que não. Professor Niemeyer, agora está contigo. Ele fez 2 perguntas aí, eu passo a bola para você. Concordo com relação à questão chinesa, que o professor João Alfredo colocou. A China estava mais próxima da Rússia e depois está mantendo uma posição mais equidistante, mas também não vai ser, de vez em quando ela volta, porque a diplomacia chinesa vai e volta, né, típica dos chineses, né? Agora, com relação à Índia, ele tem toda a razão, porque tanto Índia quanto China, nas últimas décadas, eles vêm ganhando força interna, musculatura, poder, né, poder nacional, para terem uma política externa mais clara, né? Tanto China quanto Índia. A China já está mais à frente, numa política externa mais assertiva na área da economia internacional, do comércio internacional, da cooperação econômica internacional, do investimento direto em países, e a Índia logo vem. Eles demoraram, porque eles têm questões internas muito graves, né? População muito grande, algumas regiões praticamente medievais nos 2 países, então também por exemplo, a Índia é uma democracia de massas complicada, com castas, então você tem um processo político interno na Índia muito difícil, na China você tem um governo autoritário que quer controlar tudo, mas esses países estão cada vez mais determinando qual vai ser a sua política externa no século XXI. E aí, isso junta com um país como a Rússia, que quer retomar a sua posição de prestígio, pelo menos no seu entorno subregional, para resgatar a ideia de mãe Rússia. Então, aí você fica, por exemplo, além de China e Rússia, com cada vez uma postura mais assertiva do ponto de vista geopolítico nas suas regiões respectivas, nos seus vizinhos respectivos, você tem a Índia também. Inclusive, a Índia tem um conflito costumaz com o Paquistão, que é um conflito que chega ao limite do conflito nuclear, os 2 países são nucleares. Então, isso tudo, como Washington olha isso? Washington olha isso, nem vou mencionar a Índia, mas quando Washington olha a nova tríade no mundo pós-Guerra Fria e no mundo do século XXI, que é uma tríade onde a China, na Guerra Fria,
era uma China que poderia ajudar a conter a União Soviética. Agora a China chega ao limite do conflito nuclear, os dois países são nucleares. Então, isso tudo, como Washington olha isso? Washington olha isso, nem vou mencionar a Índia, mas quando Washington... Inverno. São crianças que estão precisando de remédios para tratar câncer e estão nos abrigos antiaéreos. Sanitariamente muito complicada. E aí a gente vê aí o Putin dizendo durante algum tempo que as sanções à Rússia são como se fosse uma declaração de guerra. Não, calma lá, é algo muito diferente. Aliás, é algo muito diferente e que não foi feito de forma gratuita pelo Ocidente, né? E tudo isso, quando vai gerando a demora em se estabelecer um corredor humanitário, que foi considerado um dos estados agressores. Então, tudo isso vai minando a confiança no processo diplomático, tudo isso vai minando a confiança na estrutura institucional internacional para a solução de confiança no processo diplomático, tudo isso vai minando a confiança na estrutura institucional internacional para a solução de conflitos, sejam eles armados ou não. E na minha visão, são incertos, como é o caso do Putin. A gente falou em menor proporção, obviamente, do Alexander Lukashenko e de alguns outros, mas enquanto a gente vem discutindo isso, a gente tem violações russas de espaço aéreo sueco, a gente tem russos na fronteira com a Finlândia, e outras coisas vão acontecendo enquanto as conversas diplomáticas não dão resultado. Né? Não vai ter guerra, não vai ter invasão, isso é histeria do Ocidente. Né? Não vai ter guerra, não vai ter invasão, isso é histeria do Ocidente. Isso tudo foi dando tempo para que ele efetuasse movimentações de tropas que deram a ele a chance de entrar na Ucrânia muito rapidamente. Então, enquanto você tem diplomatas de resolver de forma pacífica um conflito nessas proporções. E ainda, evitar que esse conflito ganhe novos contornos, evitar que esse conflito se alastre, evitar que entrem, não acredito que isso vai acontecer, né, mas evitar que entrem outras nações. Balançar a cabeça é exatamente isso, né? Nisso, Putin vai ganhando tempo, arquitetando. Mundo dos humanos aqui, tá? É muito triste falar de uma briga entre humanos. Xingamentos, multos, mas quando eles partem para a brigas de soco mesmo, a briga, né? Tem um momento da briga que ninguém consegue separar. É aquele momento que as pessoas ficam mais tensas, as pessoas que estão em volta. É o momento da briga. No mundo, na guerra, né, na relação entre Estados, é como se ele ganhasse uma dinâmica própria, mesmo se em algumas partes da Ucrânia vai continuar, a violência vai continuar, e aí é muito mais grave do que na briga. Então, esse é o problema desta guerra, né? Como essa guerra foi desde que Putin ia entrar ou pela Bielorrússia, pelo norte, né, da Ucrânia, ou fronteira da Bielorrússia e da própria Rússia com a Ucrânia, fosse entrar por ali para tentar garantir a operação de paz, como diz Putin, nas repúblicas. Ataque
um ataque maciço em toda a Ucrânia, logo no primeiro dia. E isso, inclusive, como disse o professor no início, isso está fazendo com que a máquina de guerra russa tenha problemas para continuar com essa logística de eficiência. Mas ele, inclusive, como disse o professor no início, isso está fazendo com que a máquina de guerra russa tenha problemas para continuar com essa logística de eficiência. Mas ele fez isso. Então, essa guerra é uma guerra que, desde o início, ela teve uma característica determinada ao espaço ucraniano, mas uma guerra baseada em muita violência e em um caráter muito incisivo. Da guerra, eu tenho a impressão, Narayana, que nós vamos ainda invasão, de ocupação de espaço e onde ainda não se chegou algum tempo ainda dessa dinâmica de guerra mesmo, porque ele vai precisar, se Putin não tomar Kiev, para ele, como liderança, para o fim da guerra na Ucrânia, e inclusive dentro do seu grupo político. Então ele precisa. Professor, é lamentável imaginar que isso vai se estender por mais tempo, que a gente olha as imagens enquanto vocês nem chegou no objetivo, entre aspas, né? O objetivo dele no momento. Professores, eu já volto a falar com os senhores. Os corredores humanitários pela Ucrânia. Primeiro, na cidade de Sumy, ao norte, de onde já foram retirados. Segundo o governo local. Outra cidade a ser beneficiada será Enerhodar, mais ao sul, de acordo com o prefeito. É lá onde fica a usina nuclear de Zaporizhia. As ucranianas acertaram cessar-fogo em áreas com corredores humanitários entre 4 da manhã e 4 da tarde, horário de Brasília. Entre essas áreas está incluída a cidade de Mariupol, no litoral sudeste da Ucrânia. Ontem, a retirada de civis. A vice-primeira-ministra reforçou o pedido às forças russas para não atirar em áreas onde os corredores forem abertos. Enquanto milhões de refugiados tentam deixar a Ucrânia, alguns estrangeiros entram no país para se juntar ao exército ucraniano. Ser democrático ou não. As palavras são de um homem britânico vestindo a farda do exército ucraniano. Conhecido nas trincheiras como Static, decidiu pegar em armas e lutar contra os russos. Ele é um dos 16 mil estrangeiros que se ofereceram a Zelensky. O precedente mais famoso foi na Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1938, quando mais de 50 mil estrangeiros formaram uma. Entre eles estavam intelectuais como George Orwell e Ernest Hemingway. De 15 a 20 mil voluntários estrangeiros morreram na Guerra Civil Espanhola. Na guerra de Putin, mais de 80 anos depois, um grupo de britânicos espera pelo trem de Lviv. Bem, ele passou um mês no Iraque. Entre uma viagem e outra, deu tempo de voltar para casa, ficar um pouco com a mulher e com os filhos. Precisam de mim aqui, explicou. Esse americano de 25 anos também se juntou à legião estrangeira que luta pelo país. Jericho Skye serviu o exército americano
Estou aqui para proteger o máximo de pessoas possível. Ucrânia e completar a sua missão. O ideal seria que formalmente eles incorporassem as Forças Armadas, fossem identificados com emblema preferencialmente, portassem as armas abertamente e cumprissem o direito à festa de várias formas, para manter alimentadas as tropas que impedem a dominação russa em Kiev. Pessoas comuns arregaçaram as mangas. Oksana ficou sozinha depois que o marido foi servir o exército ucraniano, mas não conseguiu se manter longe do conflito. Recebia... O professor João Alfredo colocou muito bem, precisa ter comando e controle, né? Porque se não tiver, é pior, porque são 16 mil soldados sem farda que vão entrar num conflito, eles vão permanecer na Ucrânia, quanto tempo? Me parece um pouco aventureiro isso. A gente tem que tomar cuidado com aventureiros em situação de guerra, porque você não controla 16 mil pessoas sem comando, eles têm que ser incorporados. Até o representante de uma das organizações que está, da Cruz Vermelha, se não me engano, diz claramente, eles têm que ser incorporados em tropas com farda, né? Porque é até perigoso, porque no pós-conflito, na pós-guerra na Ucrânia, esses grupos vão ficar soltos na Ucrânia, todos vão voltar, e aí você começa a ter também... O ser humano armado não é simples, né? Ainda mais o ser humano armado e com vontade de lutar numa situação de guerra real como essa que nós estamos vivendo. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O voluntariado é sempre bom, mas esse estilo legião estrangeira, né? Que era muito utilizado no passado, legião estrangeira, principalmente eram cidadãos franceses que lutavam em guerras específicas. A gente tem que tomar cuidado, porque você ter uma metralhadora na mão, você manusear granada, você trabalhar com algum tipo de armamento mais pesado, isso tem que ter comando e controle, senão pode piorar ainda mais a situação interna, porque a mesma forma que Putin pode alegar também que esses soldados são soldados infiltrados de forças armadas da OTAN. Então, é algo que a gente não discutiu, mas tem que se discutir. Porque Putin alega, a narrativa de Putin é sempre uma narrativa do agente secreto típico que ele é, né? Ele sempre trabalha com contra-informação, ele cria informação. Ele pode dizer que ali são soldados, por exemplo, soldados ingleses que estão disfarçados de voluntários armados. Professor Niemeyer, rapidamente, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Está previsto para amanhã um encontro entre os ministros de Relações Exteriores, né? Ucrânia e Rússia, Lavrov e também o Kuleba. É o primeiro encontro desse nível, nesse alto nível entre os dois países. Na Turquia, o que a gente pode esperar desse encontro, professor Niemeyer? Primeiro é interessante perceber que é na Turquia. Muito forte essa menção, essa questão do encontro ser na Turquia. A Turquia é um país estratégico, inclusive a Turquia olha a Ucrânia por baixo a partir do Mar Negro, né? E também é um país essencial para você pensar a projeção de poder da OTAN no Oriente Médio, para você pensar a influência islâmica na União Europeia, né? A Turquia sempre busca participar da União Europeia e não consegue, mas ao mesmo tempo é membro da OTAN. Então a Turquia é um país-chave também. É um país que tem uma conversa próxima com a Rússia também. Os Estados Unidos também tem uma influência grande no governo turco. Agora, eu tenho a impressão que Putin, ele começou agora, ele fez algumas exigências, e agora uma das exigências que ele retirou é a questão de eliminar os grupos nazistas que estavam no poder na Ucrânia. Nem estavam no poder na Ucrânia. São apenas grupos nazistas ou neonazistas que tinham alguma influência junto a algumas cidades e regiões específicas. E agora ele falou que ele negocia, mas isso ele não quer mais. Não é mais uma preocupação dele. Professor Niemeyer,
Oi. Eu peço até desculpa por interrompê-lo. Eu quero agradecer a tua participação e também o professor João Alfredo Lopes Negrai, mas é que recebeu uma informação agora, eu tenho que passar para o Globo News em ponto. Eu agradeço demais a participação de vocês. Claro. E até uma próxima, gente, até uma próxima. Obrigada, bom dia.